Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil. Olá, começamos agora uma outra edição do Mundial Telenotícias Brasil. Eu sou Paulo Echevarria. Acompanhe comigo. No México, a polícia está mobilizada para recapturar presos que escaparam de uma penitenciária no centro do país. Eles foram resgatados por gangues que invadiram o presídio. 9 presos escaparam da penitenciária de Tula depois que as gangues explodiram 2 carros-bomba do lado de fora para desviar a atenção dos guardas. Homens armados se aproveitaram da confusão para entrar no presídio. Eles balearam 2 policiais e resgataram os criminosos das celas. Um dos fugitivos é José Maldonado, conhecido como El Michoacano, líder do grupo criminoso Pueblos Unidos. Muitos parentes de presos foram até a penitenciária quando souberam da confusão. Eles buscavam informações sobre a situação dos detentos. Não me deixam passar. Eu les pido que a lo mejor Não tenho permissão para entrar na prisão. Se não posso entrar para vê-lo, o que peço é que alguém da prisão saia e me diga como está o meu parente. Vem visitar o meu irmão hoje. Ele está na área de condenação. Podemos visitá-lo por 2 horas hoje. Em quase 2 anos, é a primeira vez que o visito e estou pedindo permissão para entregar comida e mantimentos que eu trouxe. Estou dizendo que me permitam ingressar a comida e os víveres que trago. O governo da Ucrânia pede que a Europa demonstre força para evitar que o país seja invadido pela Rússia. Moscou e a OTAN trocam acusações sobre mobilização de tropas. A Ucrânia diz que a Europa vive um momento crítico diante da mobilização de tropas russas na região de fronteira. Os ucranianos temem que o deslocamento maciço de soldados seja um indício de uma tentativa de invasão, como aconteceu em 2014 na Crimeia. A Rússia diz que apenas atua defensivamente e acusa a OTAN de agir na fronteira. Algumas regiões do leste da Ucrânia têm maioria de residentes russos. Moscou acusa Kiev de tentar recapturar essas áreas, o que classifica de aventurismo muito perigoso. Os Estados Unidos e os seus aliados acusam o Kremlin de promover uma desestabilização interna na Ucrânia para favorecer movimentos separatistas. Os Estados Unidos ameaçam impor fortes sanções econômicas à Rússia em caso de invasão na Ucrânia. O governo de Moscou nega a intenção de atacar o país vizinho. O secretário de Estado americano Antony Blinken se reuniu com o chanceler russo Sergei Lavrov nesta quinta-feira em Estocolmo, na Suécia. Blinken disse a Lavrov que qualquer ataque da Rússia à Ucrânia terá consequências graves, incluindo pesadas sanções econômicas. O chanceler disse ao norte-americano que Moscou não pretende invadir o país vizinho e que está pronto para o diálogo com a Ucrânia. As tensões entre a OTAN e o Kremlin aumentaram depois que os ucranianos denunciaram o deslocamento de mais de 90 mil soldados russos para a fronteira entre os 2 países. A região é motivo de conflitos entre rebeldes separatistas russos e o governo da Ucrânia. Nos Estados Unidos, estudante que matou 4 pessoas e feriu outras 7 pessoas dentro de uma escola será julgado por homicídio e terrorismo. Os promotores dizem que ele agiu de forma premeditada para cometer o massacre. Ethan Crumbley, de 15 anos, irá a julgamento pelo tiroteio dentro da escola secundária onde era aluno no estado de Michigan. Ele abriu fogo contra colegas e professores com uma arma semiautomática comprada 4 dias antes pelo pai dele.
4 adolescentes morreram e outras 7 pessoas ficaram feridas. A polícia diz que não havia informações conclusivas sobre a motivação do crime. Na manhã do ataque, os pais de Ethan foram chamados na escola para falar sobre comportamento preocupante em sala de aula. Vou dizer que não há nada que ele pudesse ter enfrentado que justificasse uma violência absolutamente brutal e sem sentido contra aquelas crianças. Perguntei à escola se eles tinham algum registro de ele ter sofrido bullying e o coordenador do programa anti-bullying não tinha informações de que ele havia sido intimidado por alguém. Os promotores dizem ter certeza de que a ação foi premeditada. Vídeos retirados do celular do estudante e anotações em um diário confirmam a tese. Ethan será julgado como adulto devido à gravidade do ataque. Estamos acusando este indivíduo de terrorismo causador de morte, 4 acusações de homicídio de primeiro grau, 7 acusações de agressão com intenção de homicídio e 12 acusações de porte de arma de fogo no cometimento de um crime. Há crimes que a legislatura diz que são tão graves que uma pessoa que os comete pode ser acusada automaticamente como um adulto. Acusar essa pessoa como um adulto é necessário para obter justiça e proteger o público. Qualquer outra opção colocaria todos nós em risco, porque essa pessoa poderia ser libertada e ainda assim ser uma ameaça. A socialite britânica acusada de promover tráfico sexual é julgada nos Estados Unidos. Ela pode ser condenada a 80 anos de prisão. Ghislaine Maxwell, de 59 anos, é filha do falecido magnata da mídia britânica Robert Maxwell. Ela responde na justiça americana por 8 acusações de tráfico sexual e 2 de falso testemunho. Nos anos 90, a socialite teria promovido encontros sexuais com menores de idade para o então namorado dela, Jeffrey Epstein. Uma das acusadoras é uma atriz de TV que hoje tem 40 anos. Ela se apresentou ao tribunal sob o pseudônimo de Jane. No depoimento, Jane disse que manteve relações sexuais com Epstein quando tinha entre 14 e 16 anos. Ghislaine seria a aliciadora e teria participado de uma das sessões de orgia, segundo a denunciante declarou ao tribunal. Os defensores de Ghislaine dizem que Jane age como atriz durante o julgamento e que já teria sido compensada pelo Fundo de Reparação das Vítimas do caso. Jane admite ter recebido uma indenização de $5 milhões, mas diz que sua motivação é apenas buscar a paz e cura para seguir a vida. A visita do Papa à Grécia desperta críticas e esperança. No próximo domingo, ele estará no campo de refugiados da ilha de Lesbos. O Papa Francisco vai visitar os 2.300 refugiados que vivem no campo de Mavrovni. Eles preparam um acampamento para receber o líder católico. Uma tenda queimada está sendo removida enquanto uma escavadeira limpa parte do terreno. Entre os católicos existe a expectativa de que a visita de Francisco desperte a atenção da Europa para a situação dos migrantes, muitos deles refugiados de países africanos. O Papa divulgou uma mensagem lembrando as centenas de vítimas de naufrágios e afogamentos durante a travessia do Mediterrâneo. Ele defendeu a fraternidade e a integração dos povos como solução para o problema dos migrantes. Apesar do apoio, moradores de Lesbos são cada vez mais resistentes à chegada dos refugiados. Eles reclamam de arrombamentos em residências, roubo de animais e saques em plantações. Na França, acidentes provocados por caçadores levaram à morte de 7 pessoas desde o ano passado. Um movimento quer reduzir a atividade, impedindo a caça nos finais de semana. Para alguns franceses, a caça esportiva é um estilo de vida, mas esse hábito também incomoda muita gente.
Desde o ano passado, houve 80 acidentes, segundo a Autoridade Nacional em Biodiversidade. Num deles, morreu o jovem Morgan Kane, de 25 anos. Ele foi atingido por um disparo quando cortava lenha no jardim da casa dele. O caso motivou uma mobilização dos amigos de Kane. Eles fizeram uma petição ao Senado francês pedindo restrições às atividades dos caçadores. O documento conta com mais de 120 mil assinaturas atualmente. O assunto deve ser abordado na campanha do candidato verde à presidência do país, Yannick Jadot. Ele propõe banir a caça nos fins de semana para evitar riscos aos praticantes de caminhadas e corridas, ciclistas de montanha e moradores de áreas rurais. E agora uma pausa e voltamos na sequência. Só um minuto. Até já. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar, em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil. Sua nova visão do mundo. Em 2020 e 2021, o mundo ficou estacionado. Planos foram adiados, todos preocupados com a saúde. O futebol parou e até as novelas da TV foram repetidas. Mas o GDF não parou. Também na saúde, onde você olha, tem investimento do GDF. Em Ceilândia, o hospital regional foi ampliado e foi construído mais um hospital novinho. Em Samambaia, uma ala nova dobrou o número de leitos. 4 novas UPAs já estão funcionando. Ceilândia, Paranoá, Gama e Riacho Fundo 2. O GDF entregou 9 novas unidades básicas de saúde e a do Riacho Fundo 2 é a maior do Brasil. Ganhou destaque internacional. A Clínica da Mulher na Asa Sul já está atendendo e começou a obra do grande hospital oncológico e mais de 8 mil profissionais de saúde foram contratados. É um trabalho de todo dia, o dia todo. O DF já vive uma nova história para as pessoas e para as cidades. GDF. Carta aberta de mãe para mãe. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É descobrir um novo nível de cansaço, mas também de afeto. É sorrir junto, chorar junto e tirar soneca junto. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar e suspirar de novo, só que de outro jeito. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento em forma de carta é para você, que doa esperança. Um grande gesto que pode salvar a vida de quem mais precisa. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. Ministério da Saúde, Governo Federal. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora, existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. No Japão, as autoridades sanitárias confirmam 2 contaminações pela variante Ômicron. O segundo caso da mutação é de um viajante do Peru. A descoberta do caso no Japão foi comentada pelo Ministério da Saúde peruano. A mulher, descendente de japoneses, esteve no país andino e teria embarcado no Brasil para o Oriente. Não existem relatos da nova mutação no Peru por enquanto. Como medida de precaução, o governo local mantém restrições ao acesso de pessoas que não foram totalmente imunizadas a locais fechados e ao transporte coletivo aéreo e terrestre. A mutação do coronavírus também já chegou à Arábia Saudita. Ela foi diagnosticada em um viajante que desembarcou do norte da África. O paciente foi colocado em isolamento para cumprir a quarentena exigida nesses casos. Os contatos do viajante foram identificados e testados. O governo saudita suspendeu voos provenientes da África do Sul, Namíbia, Lesoto,
Eswatini, Zimbábue, Botsuana e também Moçambique. As autoridades locais pedem que a população se vacine contra a Covid-19 e mantenha o uso de máscaras de proteção facial, enquanto decide se adotará medidas mais rígidas para dificultar a transmissão da nova cepa do coronavírus. E os Estados Unidos também confirmam o primeiro caso de contágio pela mutação Ômicron. O paciente estava na África do Sul na semana passada. Segundo as autoridades sanitárias, o paciente foi colocado em isolamento na Califórnia depois dos testes positivos para a doença. O viajante havia sido totalmente vacinado contra a Covid-19. Ele apresenta sintomas leves e se recupera bem. Todas as pessoas com quem ele teve contato foram rastreadas e testaram negativo para o coronavírus. Desde que a África do Sul anunciou a presença da variante Ômicron, os Estados Unidos suspenderam todos os voos para o país e seus vizinhos. O presidente Joe Biden dos Estados Unidos revelou uma estratégia nacional atualizada para combater a epidemia de AIDS. A Casa Branca aumentou o dinheiro para pesquisas e para o acesso ao tratamento e reconheceu o papel do racismo no acesso desigual aos serviços médicos. A terceira atualização da Estratégia Nacional de AIDS desde 2010 define uma meta elevada para acabar com a epidemia de HIV nos Estados Unidos até 2030. O plano inclui uma redução de 75% em novas infecções por HIV em 2025 e uma redução de 90% em 2030. A AIDS matou mais de 36 milhões de pessoas em todo o mundo, incluindo mais de 700 mil nos Estados Unidos, desde que o vírus foi identificado pela primeira vez em 1981. Durante a campanha de 2020, Biden prometeu atualizar a estratégia nacional iniciada em 2010 pelo presidente Barack Obama. A nova estratégia, delineada em um documento de 98 páginas, busca abordar questões sociais que contribuam para o risco de HIV e resultados de saúde. Ele incentiva a reforma das leis estaduais que criminalizam a transmissão do HIV e adiciona um novo enfoque nas oportunidades de envolver o setor privado para ajudar a combater a epidemia. A solicitação de orçamento de Biden incluiu 670 milhões de dólares para a implementação contínua da campanha contra o HIV. São 267 milhões a mais do que os níveis anteriores. Pesquisadores do Departamento de Microbiologia da Universidade de Hong Kong conseguiram isolar a variante Ômicron de amostras clínicas. A universidade diz que é a primeira equipe de pesquisa na Ásia que conseguiu isolar a variante. A variante isolada vai permitir o desenvolvimento e a produção de vacinas contra o Ômicron, que foi designada como variante preocupante pela OMS. A equipe da universidade conseguiu isolar a variante na segunda-feira, 4 dias após os 2 primeiros casos terem sido confirmados em Hong Kong e 5 dias após a variante ter sido relatada pela primeira vez na África do Sul. Desde então, casos da variante foram relatados em todo o mundo à medida que os governos impõem proibições urgentes de viagens e vigilância intensificada. A equipe chinesa está explorando oportunidade para o desenvolvimento urgente e a produção de vacinas de vírus inativados. A fundadora da Associação de Tênis Feminino, Billie Jean King, disse que a organização estava no lado certo da história. O comentário veio depois da associação suspender os torneios na China devido a preocupações com o tratamento dispensado à tenista chinesa Peng Shuai. No anúncio do boicote, o CEO da WTA, Steve Simon, citou preocupações sobre Peng, a ex-número 1 do mundo. As preocupações vieram depois que ela postou uma mensagem na mídia social, alegando que o ex-vice-premier da China, Zhang Gaoli, a havia agredido sexualmente.
Depois disso, o paradeiro da tenista tornou-se uma preocupação internacional após uma ausência pública de quase 3 semanas. Simon disse que a WTA tinha sérias dúvidas de que a 3 vezes campeã olímpica estivesse segura. Jin King, que foi 12 vezes vencedora de Grand Slam e pioneira no esporte feminino, apoiou a decisão da WTA. Segundo ela, a organização optou por estar do lado certo da história na defesa dos direitos dos jogadores. Já o ex-número 1 do mundo, Randy Roddick, tuitou que a mudança o deixou orgulhoso de estar na órbita do tênis, enquanto o americano Tennis Shandgren convocou os companheiros jogadores para agirem, tuitando: "Ei, homens, vamos ajudar as garotas?" A jamaicana Elaine Thompson-Herah e a norueguesa Kirsten Warholm foram coroadas as atletas mundiais do ano. As duas tiveram desempenhos surpreendentes e inovadores nos Jogos Olímpicos e em outros torneios. Thompson-Herah se tornou a primeira mulher a ganhar 2 duplas consecutivas no sprint olímpico, ao manter os títulos nos 100 e 200 metros em Tóquio e coroar um jogo memorável com ouro no revezamento 4x100. O tempo dela de 100 metros em 10 segundos e 61 centésimos e o tempo de 200 metros de 21,53 foram os segundos mais rápidos da história. O prêmio de inspiração foi para Mutaz Essa Bashin, do Catar, e o italiano Gianmarco Tamberi, que dividiram o degrau mais alto no pódio olímpico de salto em altura de Tóquio. Um fã do Orlando Magic descobriu que a esposa está grávida na câmera do beijo durante o jogo do Orlando Magic. É tradição nos Estados americanos a câmera focalizar um casal na arquibancada e mostrar no telão para que os pombinhos deem um beijo. O casal apareceu na tela para compartilhar o beijo. Então, uma mensagem apareceu: "Parabéns, James, você vai ser papai." O vídeo capturou a reação alegre do futuro papai à notícia e acabou viralizando nas redes sociais. E agora mais um rápido intervalo e já voltamos. A melhor alternativa de notícias internacionais em português. Mundial Telenotícias Brasil. Foi-se um abraço, ficou a saudade de um grande amor. Na família o sentimento maior que a dor. Decisão que muda a vida da gente. Emoção que se vê no olhar. Deixa a vida dar vida, se transformar. Esperança que a gente sente. Deixa o mundo todo saber. Para o amor florescer. Deixa a vida continuar. Diz pra todo mundo saber. Para o amor florescer. Deixa a vida continuar. Vamos lembrar de avisar e respeitar, hein? Com a doação de órgãos, muitas vidas se transformam. Seja um doador, converse com a sua família. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Está vendo essa imensidão azul? É toda nossa, até onde a vista alcança e muito além. O Brasil possui uma área imensa no mar. São mais de 5,7 milhões de quilômetros quadrados. É a nossa Amazônia Azul. É riqueza, é emprego, é ciência, soberania, é bem-estar, turismo, sustentabilidade. 16 de novembro, Dia Nacional da Amazônia Azul. Amazônia Azul. Nosso mar, nossas águas. É Brasil. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. O segundo shopping criado no Brasil completou 50 anos de história e, para comemorar, inaugurou uma exposição interativa sobre a construção do empreendimento que se mistura à construção da capital federal do país, Brasília.
São 300 metros quadrados de uma jornada histórica que teve início em 1971, quando a capital do Brasil tinha apenas 11 anos. Os momentos mais marcantes das últimas 5 décadas são contados ao público por meio de fotos e vídeos, como os principais eventos culturais do primeiro shopping do Centro-Oeste, o resgate de icônicas propagandas antigas e histórias memoráveis de alguns lojistas e colaboradores. A exposição conta também com espaços interativos, como um painel em 3D com uma viagem de um dos pontos turísticos mais famosos da capital, a Catedral de Brasília. Há ainda cabines com totens musicais com as playlists criadas pelo shopping com as músicas que marcaram as últimas 5 décadas, acompanhando a história do conjunto nacional. Com foco na sustentabilidade, a exposição disponibiliza 3 bicicletas ecológicas e estacionárias. Ao pedalar, os visitantes podem gerar energia para carregar o celular. A exposição fica no 2º piso do shopping e vai até o dia 15 de dezembro, das 10 da manhã às 10 da noite. E o melhor, é de graça. Em São Paulo, mesmo com o boom dos pedidos pela internet durante a pandemia, os 100 mil moradores de Paraisópolis costumam ter os códigos postais rejeitados quando tentam fazer compras online. As empresas consideram a região perigosa demais e se negam a fazer entregas por lá. O morador de 21 anos, Givanildo Pereira Bastos, conta que a área está bloqueada por ser considerada de risco. Para resolver o problema, Pereira fundou a Favela Brasil Express, uma empresa de entregas que quer ir aonde os outros não vão. Os pacotes chegam a um centro de distribuição antes de serem classificados e entregues ao destino final, pelas ruas estreitas, onde as empresas não querem entrar. O Favela Brasil Express já conta com 90 funcionários trabalhando em Paraisópolis, todos moradores da comunidade. Em todo o país, a empresa atua em diversas comunidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E Pereira espera expandir ainda mais o negócio. A gente não tinha noção do quanto os moradores de favela consomem dentro do mercado online, dentro do e-commerce. Quando a gente começou de fato a colocar em prática isso, a gente começou a entender. Mas encontrar endereços nem sempre é fácil, mesmo para um morador como Pereira. Até ele teve dificuldades em entregar alguns pacotes. Pereira espera que a empresa possa contribuir para reduzir a desigualdade. A gente não quer viver 2 Brasis, onde tem o Brasil que tem o CEP bloqueado e o CEP desbloqueado. A gente quer viver um Brasil só, onde que o morador tem o mesmo direito, que o morador de favela tem o mesmo direito que o morador de um bairro nobre. O conselheiro de Estado e ministro das Relações Exteriores chinês Wang Yi disse que a China e a África chegaram a um importante consenso sobre relações bilaterais e cooperação. O comentário veio depois da 8ª Conferência Ministerial do Fórum de Cooperação China-África. De acordo com Wang Yi, o sucesso da conferência confirma a forte vontade da China e da África de trabalharem juntas para buscar o desenvolvimento comum e principalmente para derrotar a pandemia de coronavírus. Ao discursar na cerimônia de abertura, o presidente chinês anunciou que a China fornecerá 1 bilhão de doses adicionais de vacina para a África. Foi o maior plano de assistência vacinal realizado por um único país para a África desde o início da pandemia. O porto de Table Bay, da cidade do Cabo, costuma estar cheio de barcos e turistas, mas as restrições às viagens internacionais no sul da África acabaram com as expectativas de uma temporada turística. Uma sucessão de restrições severas atingiu um setor de turismo local dependente de turistas estrangeiros, à medida que empresas fechavam as portas e eliminavam milhares de empregos em hotelaria. Agora, os residentes temem que as restrições às viagens afetem duramente toda a economia. Um guia turístico disse que parecia que a vida estava indo para trás novamente.
O Iraque está considerando a proposta de uma empresa americana de comprar a participação da ExxonMobil no sul do campo petrolífero West Qurna 1. Foi o que disse um alto funcionário da Basra Oil Company em uma entrevista coletiva. No entanto, a opção preferida do governo era que a própria Basra Oil Company comprasse a participação da Exxon no campo. O Iraque disse em abril que a Exxon estava tentando vender a participação de 32,7% no West Qurna 1 e que o Ministério do Petróleo havia iniciado as discussões sobre um possível negócio. O Iraque vai começar a trabalhar para manter e atualizar os seus principais oleodutos submarinos de exportação de petróleo e seus 2 portos terrestres. Eles vão ajudar a aumentar a capacidade de exportação para 6 milhões de barris por dia até 2025. Os trabalhos de construção para levantar as 2 linhas de transporte de petróleo bruto para o terminal offshore de Basra estão previstos para começar no segundo trimestre de 2022 e as novas linhas submarinas deverão estar operacionais em meados de 2024. O presidente Joe Biden prometeu que o aumento dos preços e a escassez de produtos diminuirão um pouco, mesmo com a aproximação da temporada de férias dos Estados Unidos, enfrentando novas ameaças da variante da Covid-19. A forte demanda por bens esticou a capacidade de uma economia que ainda luta contra a nova pandemia de coronavírus, gerando inflação e riscos políticos para o presidente democrata. Novos dados divulgados na quarta-feira mostraram um aumento da atividade manufatureira do país e contratações, mas apontaram também para a contínua escassez de matérias-primas, mão de obra e produtos acabados. Tudo isso contribuiu para preços mais altos para os consumidores. Uma medida amplamente observada de contratações deve ser realizada na sexta-feira. Centenas de pessoas a favor e contra o direito ao aborto estiveram em frente do prédio da Suprema Corte Americana. Os juízes conservadores indicaram apoio à restrição dos direitos ao aborto na América por meio da defesa de uma lei restritiva do Mississippi. Já os juízes liberais alertaram contra a rejeição de leis importantes precedentes, como a decisão histórica Roe versus Wade, de 1973, legalizando o procedimento em todo o país. O tribunal, que tem uma maioria conservadora de 6-3, está ouvindo os argumentos orais num apelo do Estado do Sul para retomar a proibição do aborto a partir das 15 semanas de gravidez. Os tribunais inferiores bloquearam a lei apoiada pelos republicanos. A Jackson Women's Health Organization, a única clínica de aborto no Mississippi, desafiou a lei e tem o apoio da administração do presidente democrata Joe Biden. A decisão do Supremo americano é esperada até o final de junho próximo. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que passou a noite toda conversando com a monarca britânica Rainha Elizabeth. Ele disse também que a invasão do Capitólio de 6 de janeiro foi um protesto. Os comentários foram feitos durante uma entrevista a um apresentador da extrema-direita britânica. Falando com o ativista do Brexit, Nigel Farage, Trump disse que a eleição presidencial dos Estados Unidos de 2020 foi uma insurreição e a Covid-19 foi usado para, nas palavras dele, roubar, equipar e roubar a eleição, enviando milhões de votos por correspondência. Bem, eles usaram a Covid ou o vírus da China, como eu chamo, para fraudar e roubar uma eleição. Embora tenha elogiado o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, Trump disse que ficou surpreso com o compromisso de Johnson em construir turbinas eólicas. Para o ex-presidente, elas, abre aspas, destruiriam a paisagem de um dos países mais bonitos do mundo, fecha aspas. Sobre a Rainha Elizabeth, ele disse que ela é uma mulher fantástica e que os dois compartilharam uma noite como você raramente veria. E agora mais um rápido intervalo e já voltamos. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua.
Mundial Telenotícias Brasil, sua nova visão do mundo. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento é para você que doa esperança. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. Preparados, sempre em prontidão. Os militares brasileiros estão prontos para defender o país. Integrando as ações das Forças Armadas, o Ministério da Defesa garante a soberania nacional, promove inovação tecnológica e, nos momentos críticos, assegura a assistência que o país precisa. Ministério da Defesa, 22 anos integrando forças pelo Brasil. O jornalismo tem uma cara nova e você, um novo lugar para acompanhá-lo. A melhor maneira de ver o mundo mais perto. Mundial Telenotícias Brasil. Com apenas um dedão do mundo. Na Alemanha, 4 pessoas ficaram feridas quando uma velha bomba explodiu em uma ponte perto da principal estação ferroviária de Munique. O Corpo de Bombeiros disse que uma das pessoas ficou gravemente ferida. Mais de 2.000 toneladas de bombas e munições ativas são descobertas a cada ano na Alemanha, mais de 70 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Aviões de guerra britânicos e americanos atingiram o país com 1,5 milhão de toneladas de bombas que mataram 600.000 pessoas. As autoridades estimam que 15% das bombas não explodiram, algumas das quais foram enterradas a 6 metros de profundidade no solo. Segundo a polícia, a explosão aconteceu enquanto o local estava sendo perfurado para construir um túnel. Devido à explosão, as viagens ferroviárias da estação ferroviária foram suspensas ainda sem previsão de retorno. Uma empresa de tecnologia norueguesa encontrou uma maneira de impedir que os dejetos do gado liberem metano. A tecnologia consiste em disparar um raio artificial. Este esterco de vaca está prestes a ser eletrocutado com um raio artificial para reduzir a quantidade de metano que ele libera na atmosfera. A empresa norueguesa N2 Applied está testando a tecnologia de plasma nesta fazenda de gado leiteiro com 200 vacas na Grã-Bretanha. Eles esperam que a tecnologia possa ajudar a capturar o potente gás do efeito estufa e mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Chris Putek é o diretor de desenvolvimento de negócios da empresa. Em essência, estamos aproveitando os raios para destruir a lama do gado e bloquear emissões nocivas como metano e amônia. E como sabemos, o metano é um potente gás do efeito estufa. O gado é o principal emissor disso e estamos aqui para resolver esse desafio. A primeira etapa do processo é raspar a matéria-prima, ou o excremento, do chão do celeiro e colocá-la na máquina da N2 Applied. O que sai da máquina é um líquido marrom inodoro chamado de NEO, um fertilizante orgânico enriquecido com nitrogênio que pode ser usado para aumentar a produção das safras. Putek diz que testes independentes mostraram que sua tecnologia reduz as emissões de amônia da lama em 95% e as emissões de metano em 99%. A agricultura é a maior fonte de emissões de metano causadas pela atividade humana. Um dinossauro recém-identificado que habitou a região patagônica do Chile há 74 milhões de anos afastava os predadores com uma cauda única armada com pontas. Foi o que disseram os paleontólogos chilenos e argentinos. A criatura herbívora de 4 patas, chamada Stegourus elengassen, exemplifica a corrida armamentista que se desenrolou durante a era dos dinossauros para adquirir novas características e sobreviver em um mundo perigoso.
Estegouros era endêmico da América do Sul e a cauda única dele era relativamente curta, com menos vértebras do que outros dinossauros. Ele viveu no que hoje é o extremo sul da América Latina durante o período Cretáceo, no crepúsculo da era dos dinossauros. Era pequeno em relação aos outros, com cerca de 2 metros de comprimento. Suas costas e laterais eram cravejadas de estruturas ósseas, que serviam como uma camada de armadura. O fóssil, quase completo e bem preservado, foi escavado em uma colina íngreme, em um terreno inóspito, próximo ao Parque Nacional Torres del Paine, no Chile. No auge da vida, uma égua chamada Out of Time foi uma das mais rápidas do Iêmen, vencendo a corrida do campeonato anual da capital Saná em 2018 e ficando em segundo lugar em 2019. Mas agora, com a ração animal cada vez mais escassa no país, depois de 7 anos de guerra, o pelo dela está cada vez mais cinza e fosco e os ossos aparecem sob a pele. A égua nem compete mais por estar extremamente fraca. Dos 97 cavalos mantidos no ano passado pelo clube, um dos vários lutando na capital de um país com uma tradição milenar de cavalos de criação e corrida, hoje apenas cerca de 50 permanecem. A guerra no Iêmen, que coloca uma coalizão liderada pelos sauditas contra as forças Houthi alinhadas com o Irã, caiu em um impasse brutal que matou mais de 100 mil pessoas. O conflito também empurrou o que restou da população humana para a beira da fome. Estou muito triste que os cavalos tenham chegado a esta situação. Não posso mais praticar meu único esporte, que é meu único hobby, o hipismo e a cavalgada. Eu a considero minha amiga. Não posso mais vê-la assim, faminta. Uma carta colorida escrita pelo autor Charles Dickens enquanto ele estava em uma turnê pelo Reino Unido será leiloada na Christie's, em Londres. Na nota manuscrita de 4 páginas a seu amigo, o arquiteto Sir Joseph Paxton, Dickens dá detalhes de um estranho incidente em que Paxton foi persuadido a não comparecer a um jantar realizado em sua homenagem por motivos políticos. A carta deve atingir entre 4.000 e 6.000 libras na venda de Valuable Books and Manuscripts da Casa de Leilões em 15 de dezembro. Segundo o leiloeiro, a carta dá um toque de Dickens como em sua persona pública. O documento mostra também a habilidade para escrever que se espera de Dickens e o tipo de cor e alegria de um estranho incidente local. A maestra mexicana Alondra de la Parra espera atrair o público para a música clássica por meio de uma nova apresentação. Ela junta uma orquestra e um palhaço no palco. De la Parra, que regeu mais de 100 orquestras, incluindo a Filarmônica de Londres e a Orchestre de Paris, adota um novo formato com o silêncio do som e coloca os músicos no palco em vez de no fosso. Por meio de peças clássicas, a orquestra desempenha um papel fundamental na narração de histórias enquanto o palhaço busca a realização. Ao lado da música, o palhaço ou a palhaça mexicana Gabriela Munhoz, que não fala durante a performance, interage com projeções visuais como pássaros em voo. A seleção musical de la Parra inclui peças de Claude Debussy, Sergei Prokofiev e Igor Stravinsky. The Silence of Sound vai estrear no México em julho. De la Parra planeja turnês mexicanas e europeias depois. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson acendeu as luzes da árvore de Natal do lado de fora da residência oficial no centro de Londres.
Mas a multidão que assistia ficou desapontada por um momento, pois as luzes se apagaram tão rápido quanto se acenderam. O primeiro-ministro se apressou em reacendê-las. Em seguida, se voltou para as crianças presentes e perguntou se elas acham que este Natal será melhor do que o último. Pergunta não se deu ao acaso. O primeiro-ministro insiste em ecoar a linha de pensamentos do partido dele, o conservador, que as pessoas poderão comemorar este ano, apesar da recente descoberta de mais de 12 de casos da variante Ômicron da Covid-19. E por aqui estamos encerrando esta edição. Obrigado pela companhia e até a próxima. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo.